você. Então, mais uma vez eu vou repetir boa noite para você que estará aí me ouvindo do outro lado, não importa a cidade que você esteja. Não me importa. O que importa é que você está aí. E isso é simplesmente divino. Isso é simplesmente mágico, porque nós estamos aqui, eu e você, juntinhos, para começar o nosso programa de luz e amor e para que a gente possa falar sobre um tema fantástico, fantástico. Você sabe como você adquiriu o seu karma? Muito bom ouvir a Márcia aqui, gente. Vamos ativar a nossa glândula timo, que é a glândula do amor, que nós deveríamos ativá-la todo dia quando a gente acorda de manhã. Ela acende, gente. Ela foi descoberta pela ciência, porque até então essa glândula era esquecida. E quando a gente não ativa a glândula do amor, a glândula timo, ela fica apagada. E como ela está apagada, a gente está sujeita a passar o dia mal. E hoje eu não fiquei bacana. E hoje, por incrível que pareça, eu não acendi a minha glândula timo. E por conta disso, eu trouxe isso para o programa de hoje. E sabe esse local onde nós colocamos a mão quando dizemos eu, assim batendo no peito, eu, né? Eu. Essa é a região que você deve massagear. Dê batidinhas leves com as pontas dos dedos, aqui entre os seios, né? Nesse ossinho externo aí. Sabe, fale assim, ó, eu, batendo aqui no seu peito, eu, né? A gente não faz assim com a ponta dos dedos, batendo assim? Você não tá me vendo, mas a Márcia tá aqui me vendo. Então a gente dá batidinhas aqui. Enquanto estimula o local, a gente respira fundo. Vamos lá, vamos lá. Você pode fazer isso quando vai dormir também, tá? Mas façam a acordar. Então respire fundo. Estimule o local. Solte o ar. Pois é, a ativação do centro energético, essa técnica, gente, ela serve para ativar o chakra cardíaco, o chakra do nosso coração. O timo e toda essa região energética superior fica ativada. Isso foi comprovado pela ciência e é o que é mais incrível. Então feche a mão totalmente, fecha a sua mão aí. Eu não estou vendo você, mas olha, tem gente te vendo. Fecha a sua mão. Feche uma mão só, tá? Feche a mão totalmente e role aí juntinhas assim sobre a região central do peito, massageando, né? Com certa pressão, tá? Faça uma pressãozinha aí, massageando. Eu sei que a minha querida Maria das Neves, o André, o Val, tá todo mundo aí ativando essa glândula timo. Eu espero que os outros também estejam, a Nena, o Weasley, todo o grupo. A Márcia está aqui comigo massageando, com bastante pressão, tá? Então isso é muito bacana. Estes movimentos ativam e liberam de verdade a estagnação do coração. Olha que importância é ativar essa glândula timo. Porque o nosso coração, ele fica estagnado. E quando ele está estagnado, a gente está sujeito a receber muitas energias que não são bacanas, que não são da luz, tá bom? Mas vamos lá para o nosso programa, porque hoje nós vamos refletir sobre alguns aspectos do livro Além do Karma. Esse livro é de Trigueirinho, do ano de 1996. Então, provavelmente ele deve vender ainda aí pela internet, eu não sei, porque todos os livros de Trigueirinho são muito bem lidos, então provavelmente ele está por aí. Como ele é muito antigo, ele não deve estar com preço caro, mas se você quiser gratuito também, só entrar em contato comigo que eu te explico como é que você faz. Então vamos lá. Eu mesma acredito que a maioria de nós não saibamos que precisamos compreender a lei do karma. E para que é que nós precisamos aprender essa lei do karma? Ou pelo menos aprender não, gente, compreender. Aprender, a gente vai aprender de qualquer jeito. De uma forma ou de outra, a gente vai aprender. Mas era bom que a gente aprendesse de forma consciente, né, Márcia? Porque a gente só fica aí num bate-papo e achando que a vida
é só aquilo, que as coisas acontecem porque tem que acontecer, e não é bem assim não, gente. Nada acontece porque tem que acontecer não, sabe? A gente vai ver isso aí. Então, para que possamos sair desse estágio, a gente precisa compreender a lei do karma para sair desse estágio da lei do karma, para não termos mais karmas. E o que são karmas? São aquelas situações mal resolvidas da nossa vida passada, da nossa vida lá, que a gente, infelizmente, se perdeu no tempo e no espaço, né? A gente se perdeu e a gente fez coisas que gerou débitos e esses débitos têm que ser pagos, né? Então eles voltam para a nossa vida para a gente consertar, corrigir isso aí. E pagando os karmas é corrigindo eles, tá? Então, para que a gente possa sair desse estágio da lei do karma e não ter mais que viver sobre esses karmas, a gente precisa compreender bem essa situação aí, para não termos mais karmas. E precisamos compreender a necessidade de passarmos por alguns estágios evolutivos antes de sairmos do estágio da lei do karma, né? Porque todo mundo fala bem assim, isso é um karma. Olha, gente, a gente tem mais karma do que o que a gente pode imaginar. Porque a nossa vida é toda mal resolvida. Se fosse bem resolvida, a gente não estava encarnado aqui na Terra, no planetinha Terra, né? Já teríamos avançado. Isso significa que nós temos muitas coisas ainda para corrigir, para consertar, para reparar. Tem até um livro Reparando Erros, que é espírita, é fantástico, tá? Para a gente reparar, para a gente sair dessa situação. Então, antes mesmo, né, da gente compreender isso, a gente precisa entender que isso é um estágio evolutivo, que ainda vivemos, porque vivemos ainda sobre uma regência da lei do karma material. Gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou comentar alguma coisa, já tem gente aqui na rádio, mande recado aí pra gente na rádio. Se você quiser ligar, ligue direto, que eu prefiro até, tá? Hoje eu tô aqui com uma amiga que é locutora da rádio também, e a gente vai aqui ouvir juntos. Vamos lá. Vamos ouvir primeiro aí a da Nena, que está aqui na rádio, e vamos ouvir a mensagem da Nena aí, gente. Boa noite, muita paz e luz para cada um de vocês. Boa noite, povo do Instagram. Boa noite para a Rádio Caipira, a Rádio Sul. Boa noite, meu amor. Já estou aqui para ouvir esse programa maravilhoso. Beijo, se sinta beijada, abraçada e amassada. Que o Cristo esteja aí com todos vocês. Obrigada, Flor. Sinta-se beijada, abraçada e amassada. Que maravilhoso, Nena. Nena, quando tem programa que você não participa, a gente já sabe que aconteceu alguma coisa. A gente fica esperando até você participar. Muito bom, obrigada, Flor. E vamos ouvir a mensagem do Val, né? Vamos lá. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Eu Sou. Mais outra vez eu estou dando boa noite porque eu esqueci de dar uma pausa no áudio da rádio. Estou aqui passando para deixar um grande abraço para todos os ouvintes da Rádio Eu Sou, para desejar até um excelente programa na noite de hoje, que todos nós tenhamos toda a capacidade, toda a humildade para prestar bastante atenção no assunto da noite, porque de repente talvez é o que falta na nossa vida para que a gente cresça espiritualmente. Um abraço a todos e um beijo no coração de todos. Verdade, Val. É a mais pura verdade, né? Vamos prestar atenção para ver se a gente modifica um pouquinho a nossa situação e aprende como diminuir os nossos karmas, né? Ou até mesmo modificar. Então, como nós ainda vivemos sobre a regência da lei do karma material, nós não podemos ainda nos aproximar dos seres mais evoluídos.
dos seres iluminados, dos seres excelsos, esses seres da alta hierarquia planetária. E para isso é necessário que, para a gente se aproximar desses seres, para a gente ter contato mais direto com eles, é necessário que já tenhamos passado por alguns processos evolutivos, por algumas mudanças interiores em nós, que já tenhamos feito algumas reformas íntimas, significativas em nós mesmos. Porque a gente vem ouvindo da tal reforma íntima, reforma íntima, reforma íntima. Olha, gente, essa reforma íntima, ela está sendo falada pelo Cristo, por Jesus, há muito mais de 2000 anos. Porque hoje nós sabemos que nós contamos 2020 anos, né? Mas na verdade nós já ultrapassamos 2020 anos e já vivemos, já passou desse ano há muito, porque houve erros. Não é nem erro, gente, é porque na época que foi feito esse calendário, o eixo da Terra, ele se encontrava em uma posição. Então, por conta disso, como já foi muito modificado de lá para cá, o tempo também modificou e a gente não percebeu e a gente continuou contando no passado. Então, nós já ultrapassamos 2020 anos, isso aí já foi comprovado, tá? Nós já estamos há mais de 2020 anos. Mas vamos lá, o que importa é o que... Isso é apenas um detalhe, não foi um erro ocorrido, jamais, mas todas as previsões feitas pelos profetas, pelos maias, pelos incas, pelos astecas, isso tudo é uma previsão que é muito verdadeira, mas as datas não vão coincidir, porque a gente está vendo aí todos os eventos que são falados, que já deveriam ter sido acontecido pelas previsões maias e não aconteceram, mas não aconteceram por quê? Porque as nossas datas estão erradas, tá? As datas estão modificadas até por tudo que tem acontecido no nosso planeta, as mudanças do eixo da Terra. Então, o calendário não está batendo, tá bom? Apenas isso, não está batendo, tá bem? Então, essas reformas íntimas significativas, nós já devemos ter feitos há muito tempo. Mas ainda nós não fizemos, mas está em tempo. Tem gente que já fez, né, Márcia? Tem muita gente aí que já fez, né, Márcia? Márcia, fica aqui pertinho de mim para a gente bater papo. Então fica aqui que você fica mais perto do microfone, tá? Porque a gente está aqui no bate-papo, gente. Então o primeiro estágio que passamos é o chamado da lei de Talião, né? Como era a lei de Talião? Olho por olho? Dente por dente. Dente por dente, né? E esse olho por olho, dente por dente, é igual à lei de retribuição, que a gente nem fala sobre a lei de retribuição, porque tudo no universo é regido por leis. Eu falei no outro programa que nós temos leis diferentes, leis físicas, leis pessoais, leis de grupos, né? Leis astrais, leis universais e leis cósmicas. Então, tudo isso é regido com muita categoria, com muito equilíbrio. E antes de continuar aqui, eu vou passar aqui porque tem mensagem do João Vitor. Meu amor, saudade de ti, vamos lá te ouvir. Mas eu acho que não é áudio não, gente, ele está mandando mensagem aí, tá? Vamos ver a mensagem de João Vitor. Boa noite, Thelminha. Também estou acompanhando, um forte abraço para todos. Muita luz nesta palestra, querida. Transmita meu abraço para Val e Márcia, já está transmitido. E para todos os ouvintes, João Vitor. Beijo para você, querido. Beijo para você. A Márcia está aqui. Beijo, João Vitor. Tá vendo? Já recebeu aí o beijo pessoalmente, vamos dizer assim, da Márcia, né? E como é essa lei de retribuição? Aquilo que igualmente fazemos, recebemos. Essa é a lei de Talião. Aquilo que eu faço, igualmente eu vou receber. E esse estágio que a gente passa nessa lei, ele é muito longo, muito demorado e é muito doloroso. E esse estágio todos nós temos que passar. Esse processo é também chamado de causa e efeito.
que nós vemos muito isso dentro da doutrina dos espíritos, da doutrina espírita, essa belíssima doutrina fantástica que eu vivi nela mais de 30 anos, maravilhosa, que tem um conhecimento passado pelo próprio Cristo, muitas vezes mal interpretado por quem fala, por quem estuda, por quem escuta, mas é normal, porque cada um está naquilo, mas a doutrina é simplesmente maravilhosa, como todas as outras, tá? Como todas as outras religiões, que nós respeitamos e devemos ter esse extremo respeito e carinho, tá? Então a lei de causa e efeito também é a lei do karma, tá? O que causamos tem um efeito e a gente esquece disso. E sempre o efeito será vivido por aquele que causa. Então todos nós que passamos por causamos alguma coisa, uma situação, essa situação ela vai retornar para nós. Se nós causamos alguma coisa a alguém, aquilo que causamos a alguém, de alguma forma vai retornar para nós. Ou seja, a fonte geradora, que é aquele que emana, né, recebe de volta a energia que gerou e nada mais justo, que é o que nós dentro da doutrina espírita falamos de ter o merecimento. Você tem todo o merecimento de receber aquilo que você emana. Se é bom, maravilhoso. Se não é bom, o problema é seu, que gerou o que não devia ter gerado. Mas você tem o merecimento de receber o lixo de volta. É igual lixo. Quando a gente coloca lá na nossa calçada o saquinho de lixo, né? E às vezes tá chovendo, aquela chuva forte, tem muitas cidades aí que jogam os lixos em qualquer jeito e vai entupindo os bueiros. E quem vai receber ele de volta é você, porque a sua casa vai alagar. Então é isso aí. E quando saímos desse estágio da lei do karma, da lei de Talião, da lei de causa e efeito, quando saímos desse estágio e começamos a agir sem apego, sem interesses, sem se preocupar com o que vamos receber, como se fosse uma troca, eu dou, eu quero de volta. Quando nós saímos desse estágio, essa ação de agir, ela fica neutralizada. Isso quer dizer que, naturalmente, não fazemos mais as coisas desse modo. Fazemos apenas por fazer, sem esperar que o outro retribua aquilo que fizemos. Eu morei tem um recado aqui da Márcia, do Isley, da Márcia, olha, a Márcia aqui do meu lado. Márcia, leia aí a mensagem do Isley pra gente. A Márcia vai ler as mensagens pra gente. Boa noite, Thelma. Boa noite a todos. Thelma, incrível. Algo que possa ser conversado. Não há erros, há interpretações e interpretações. Só isso. Muita luz. Verdade, Wesley. Isso aí é uma grande sabedoria. Não existe erros, né? São interpretações e interpretações. Nós interpretamos muitas vezes as coisas do nosso bel prazer, mas não é assim. E se quiser participar, liga aí, porque a gente está aberto para participações ao vivo. Por isso que hoje eu não estou no Instagram, eu estou na rádio. Nós temos tempo, programa maravilhoso, a gente tem que fazer dessa forma, né? E hoje aqui nós estamos com uma energia dobrada de amor e de luz, eu e a Márcia, porque eu vou passar aqui uma situação, gente. Nós estávamos vindo aqui para a rádio, sabe, turma? E no meio do caminho encontramos um jovem que tinha passado mal, estava ali sentado no chão, passando muito mal. Ele estava vomitando mesmo, ele estava muito, muito mal. E aí nós paramos porque eu perguntei para ele se ele tinha caído, se ele tinha se machucado. E ele disse que não, que ele tinha passado mal. Imediatamente eu e a Márcia fomos lá, pegamos água, sal, verifiquei que a pressão dele estava baixa. Ele colocou logo um sal debaixo da língua e lavamos o rosto dele, colocamos uma camisa molhada no pescoço dele para a pressão voltar a se normalizar. E nós estávamos com algumas energias que desde de manhã a gente adquiriu, eu e a Márcia,
e nós atraímos, né, alguma energia que não era benevolente, vamos dizer assim, né, Márcia? É verdade. Né? Porque a gente vai assim, mas vocês adquiriram energia que não era benevolente? É claro, eu ainda estou sobre a lei do karma, né? Ou você acha que eu já evolui tanto assim? Eu estou aqui encarnadíssima e ainda sinto angústia e ainda sinto muitas coisas e tenho trabalhado tudo isso em mim e vou trabalhar até desencarnar, porque não sou esse ser supimpa evoluído, né? Nem eu, e eu acredito que a Márcia estava na mesma vibração que eu. E nós juntos, né, Márcia? Isso. Nós aí pegamos isso aí. E quando nós saímos de lá, a Márcia estava com muita dor de cabeça. Parecia uma enxaqueca. E nós viemos assim mesmo porque nós temos compromisso. E a Márcia aqui é minha parceira 1000% aqui na rádio, né? Em tudo aqui. Agora ela é minha vizinha maravilhosa. E aí, quando nós saímos de lá, acredite você ou não, estávamos ótimos. Tinha mudado aquela energia. Por quê? Porque nós entramos em um estágio de serviço, que nós vamos entender o que é isso agora. E quando a gente entra no estágio de serviço, nós mudamos muitas coisas em nós. Então, presta muita atenção nisso. Presta muita atenção nisso. E é aí que mudamos de estágio. Quando a gente sai dessa lei do karma, quando a gente já não faz mais as coisas por interesse, a gente neutraliza, eu faço sem querer nada em troca, eu faço simplesmente pelo prazer de servir. Então, quando você sai desse estágio, que você já é aquela pessoa, que você faz aquilo porque você quer, você se dedica ao outro sem saber se ele foi educado com você, se ele não foi, se ele é um vizinho bom, se ele é um vizinho mau, se é um parente ingrato ou não é ingrato, mas mesmo assim você serve, mesmo assim você dá assistência quando for necessário. Para aquela pessoa que você não conhece, para aquele que você supostamente chama de inimigo, né? Mas se ele precisar, você está lá e vai servir. Se você está nesse estágio, se você já evoluiu um pouquinho e você já passou para o estágio de serviço, então você está mudando de estágio. Agora a lei do karma, ela não é mais em nós da mesma maneira. Ela não vai agir mais em nós da mesma maneira, porque não há mais necessidade. E a lei do karma vai trabalhar em nós de outra forma, para o nosso processo evolutivo. Então, nesse novo estágio evolutivo, nós já agimos pensando no outro. Mas não é só naquele outro que eu gosto não, tá? É mais abrangente, tá certo? Que começa por aí. Se você só pensa no outro dessa forma, tudo bem, tá bom? Também não fica assim, mas você tá errado apontando o dedo ou se culpando. Não faça isso, pelo amor de Deus, tá? Nós estamos numa era de luz e não é mais para isso. Então, se você já começou a fazer isso, que bacana. Se você já está engatinhando no servir ao próximo, que maravilhoso. Então, pensamos em fazer coisas que não são só para nós. Pensamos mais além de nós mesmos. E quando alcançamos esse estágio de pensarmos também no outro e fazer coisas pensando no melhor para os outros também, alcançamos um outro estágio. E aí vem o terceiro estágio. Você está vendo como a gente vai mudando de estágio, gente? A gente sai da lei do karma, passa para um outro estágio e de agir sem interesse. Nós vamos ver tudo isso aí. Presta atenção nisso aí, tá? Então agora a gente avança para um terceiro estágio. E nesse terceiro estágio, começamos a assumir uma vida de serviço. Olha que lindo. Começamos a assumir uma vida de serviço. Gente, Madre Teresa de Calcutá, a irmã Dulce, o Padre Pedro, tanto Chico Xavier, esses e muitos outros, pessoas que você não conhece, mas que são pessoas aparentemente comuns.
Elas gostam muito de servir, elas abrem mão do conforto dela, do bem-estar dela, para dar o melhor para o outro. Na hora que precisar, ela vai lá e age. E a pessoa comum, que não está na televisão, que não está nas mídias, não está nas redes sociais, né, Márcia? Mas ela abre. Quantas pessoas que abrem mão de ficar com o dinheirinho ali guardado e ela vai comprar material para fazer enxoval, para doar, para comprar um remédio para quem precisa, deixa de pagar a própria conta, porque sabe que alguém ali está precisando de um remédio, de pagar uma conta de energia para não ser cortada, ou até mesmo para ser religada, de pagar alguma coisa, não importa. Ela se sente feliz de servir. E nesse processo, o nosso relacionamento com as leis kármicas, elas mudam. E vamos passar para uma nova mudança. E nessa nova mudança, o karma não funciona mais como antes. Ele não tem mais essa função de retribuição, né? Ele deixa de ter a função de retribuição. E é assim, vamos subindo de escala. Primeiro, sem visar trocas. Segundo, agimos simplesmente desinteressadamente. Depois, assumindo essa vida de serviço. Então, e se você já está nesse estágio, porque eu estou aqui, olha, mas é como se eu estivesse ouvindo mentes e mentes aí dizendo assim, eu já estou aí. Quando a gente está nesse serviço, a gente não diz que a gente está, não. Porque a gente também, junto com esse serviço, já alcançamos a humildade. E aqueles que servem muito sempre acham que não fez nada, sempre acham que ainda falta servir, que poderia ter feito mais. Então, quando a gente fala bem assim, eu já faço isso, a gente deve estar lá na lei do karma ainda, tá? Esperando as coisas em troca. Então, vamos começar a agir como se estivéssemos nos preparando para uma vida futura. Eu não estou dizendo que é para pensar no futuro, tá? Nós temos que pensar no agora, porque só existe o agora. Eu estou dizendo que quando começamos a servir, começamos a nos preparar para uma vida futura. Porque se você serve hoje, você já sabe que amanhã você vai ser bem servido, você vai ser bem amparado, você vai ser bem amado. Porque o serviço, o sabor de você servir, a retribuição é do universo, é do amor. Você não precisa nem se preocupar. Quem serve esperando coisa em troca está lá na lei do karma, tá? Então vamos começar com isso aí. Então isso muda de figura completamente e a nossa relação com a lei kármica também muda completamente. Quando nós aprendemos e começamos a agir com respeito e sem interesses pessoais, que isso é muito bacana, a lei do karma trabalha diferente. Dentro do universo é tudo muito, muito equilibrado e segue um ritmo, porque o universo ele é feito de ritmo, igual o nosso coração. O nosso coração tem um ritmo, o nosso sangue circulando na nossa veia tem um ritmo, a nossa voz tem um ritmo, os nossos pensamentos têm um ritmo, os nossos sentimentos e emoções têm um ritmo, tudo é muito ritmado, tá? E assim vamos evoluindo e passando de estágios, como uma escola terrena. Cada ano letivo é um estágio a ser passado para só então entrarmos em estágios superiores. Ninguém vai sair do primário, do fundamental, direto para o ensino superior. Não existe essa possibilidade, tá? Mensagem aí? Da Dirce. Boa noite a todos, Thelma. Estava com saudades. Beijo. Esse foi a Dirce que falou, tá? Dirce, vamos mandar um beijo aí pra Dirce, né, Márcia? Dirce é nossa amiga aqui de Areia Branca, maravilhosa. Dirce, um beijo para você, um abração fraterno, amoroso e benevolente para o querido... Deu um branco aqui, meu Deus, o nome do marido da Dirce. Dirce, me manda aí, socorro, gente. Tava com o nome dele na ponta da língua. Eu engoli com tanto amor, engoli tudo, tá? Mas manda aí. Tem outra mensagem de João Vitor. Muito bem colocado, Thelminha. O próprio Cristo disse que não veio para ser servido, e sim para servir. Fantástico. Ótimo. Pode falar, Márcia.
Então, gente, é incrível isso, porque o próprio Cristo, ele já tinha ultrapassado a lei de serviço, mas a lei de serviço, ela é para a vida inteira, em todos os estágios mais altos, de mais altas hierarquias. Tanto é que nós estamos aqui no planeta e existem seres galactos, seres que nós não podemos nem imaginar. E eu não estou falando de anjo não, tá? Anjo estará ainda abaixo desses seres de luz que nós nem temos conhecimento de como eles possam ser. Seres de outros universos, de outros mundos, de lá do cosmos, que governam os cosmos, gente. Olha que poderoso. E eles estão aqui nos servindo pela misericórdia divina. Eles estão nos ajudando sem interesse nenhum, apenas a fim de que a humanidade terrena avance e saia desse torpor que nós estamos agora, dessa lama que nós estamos vivendo, né? Isso é incrível. Tem mais alguma mensagem aí agora, Márcia? No momento, não. Fantástico. Então, vamos lá. Então, quando passamos desse estágio, né, mais avançado, que chamamos da lei de serviço, vamos passar agora para um estágio mais avançado ainda, que é o estágio que chamamos de agir pela glória de Deus. Olha quanta coisa a gente precisa aprender. Eu acho que muita gente nunca ouviu falar no estágio da glória de Deus, né? Nem no estágio de servir. Mas isso é incrível. Gente, eu tenho assim maravilhosos mestres. O Trigueirinho é um dos maiores mestres da humanidade. Chico Xavier é um dos maiores mestres da humanidade. Esse espírito que me auxilia intuitivamente, com inspirações, que é a Vitória, e também a Sofia, que tem nesse último mês aí me auxiliado muito através das inspirações, e eu sei que é dela. Então nós temos aí esse estágio mais avançado, que é agir pela glória de Deus. E aqui eu vou explicar um pouco como se passa desse karma material para outros, porque até então esses estágios mais atrasados do karma são chamados de karma material, tá? Esses que nós ainda estamos aí com os interesses, só faço para aquele que me dá, que eu julgo quem tem merecimento, quem não tem, né? Isso aí tudo a gente está ainda vivendo na lei do karma material. Então, por ainda estarmos em condição muito, vamos dizer assim, apegada aos sentimentos mais baixos, às pessoas, ao ter, isso tudo significa que a gente está lá presinha ainda na lei do karma. Fala aí, Márcia. Material. Verdade. Né? Material. Material. Então, a lei de causa e efeito, ou a lei do karma, ou o que nós estudamos, que dá no mesmo, a lei de atração, né? Tudo que eu emano, eu recebo de volta, né? É a mesma coisa, tudo é a lei do karma. Então, a lei de atração é a lei do karma material, gente. Mas é uma lei do universo. Eu não posso modificar a lei de atração. Ela existe para aqueles que ainda precisam entrar em equilíbrio, precisam ainda viver dentro da lei de karma. Porque senão, meu Deus do céu, né? Se você só jogasse pedra e nunca recebesse uma pedra na testa, você nunca ia saber que não precisa. Ah, você tá aqui rindo, gente. Que não precisa jogar, você não pode jogar pedra na testa de ninguém. Porque a pedra, você vai receber de volta, né? Dói, né? Dói, né, Márcia? É, porque jogar no outro, a gente não tá sentindo nada, mas quando a gente recebe, né? E a gente precisa receber para perceber. Perceber que o outro também tá sentindo dor, né? Que a gente não pode estar jogando pedra em ninguém, né? Então, a lei de causa e efeito, a lei do karma, pode ser sintetizada. Olha só, isso aí é bem bacana. Ela pode ser sintetizada na conhecida frase: o homem colhe o que semeia. Já disse Paulo, né? Nossa Senhora. A semeadura é livre, né? Mas a colheita é obrigatória. Pois é. Gente, incrível. Márcia lembrou de uma passagem fantástica do grande Paulo de Tarso aí. Saulo de Tarso antes
Paulo de Tarso depois da transformação, da transmutação de energia, né? De compreensão, de expansão da consciência. Antes de expandir a consciência, ele era Saulo de Tarso. Quando ele expandiu a consciência e compreendeu mais e mais e mais, porque ele já tinha dentro dele esse conhecimento, só que ainda estava fechado. Então ele se transformou no grande Paulo de Tarso. E ele disse: o homem colhe o que semeia. Então, segundo essa lei, as ações, os sentimentos e os pensamentos produzidos ou produzem efeitos que retornam a quem gerou, a curto, a médio ou... Fala aí alto, Márcia, para o povo ouvir. A longo prazo. Ou a longo prazo, tá? Mas você vai receber. E a gente às vezes costuma dizer assim: o castigo veio a cavalo, né? Isso era no tempo do faroeste, né? Que o veículo que o veículo mais desculpa, gente, me perdoe, mas no faroeste o veículo mais rápido era o cavalo, né? Hoje tem outros veículos mais rápido. E eu vou te dizer, quando a gente faz uma coisa que imediatamente aquele mal feito a gente recebe de retorno, então eu vou te dizer que o castigo vem de nave. Vem de nave, tá? Hoje já é nave, gente, tá? Mas você vai receber ou a curto prazo, ou a médio prazo, ou a longo prazo. Mas aquilo que você deu, vai receber de volta. Você pode até estar esquecido que mandou alguma coisa daquela. De quem é a mensagem, Márcia? De Weasley, por que você não liga? Cara, liga para falar. Ou mande o áudio. Mas eu prefiro que você ligue. Você mandou um texto que eu vou pedir para a Márcia ler, mas que podia ser falado por você mesmo. Vamos lá, Márcia. Realmente, não há uma expectativa. Não há motivos para isso. É tão claro que tudo que damos nos pertence e retornará. As expectativas existem quando não há uma certeza do que vai acontecer. Nesse caso, sabemos. O universo é perfeito. Somos perfeitos por sermos fruto deste poder, embora não estejamos vivendo com tamanha perfeição. Pois é. Ainda não estamos vivendo com tamanha perfeição, mas nós já estamos a caminho, né? Alguns estão indo de nave, porque vai muito rápido, aceitando as coisas que o universo está nos dando aí de aprendizado, mas outros ainda não vão nem a cavalo, tá? Deve montar aí no lombinho, no casquinho, no casquinho de uma tartaruga, né, Márcia? E vai bem devagarzinho, mas está indo. O bom é que está indo, gente. Tá? Graças a Deus ninguém está parado. Até parece que tá, mas não tá não. Tá andando, tá bom? Então assim, o que é vivido hoje determina o futuro. Por isso temos que viver agora. Viver o agora, o presente, estar no presente, estar presente no presente, estar no agora, porque o nosso futuro depende do agora, do que eu penso e sinto agora, de como eu ajo agora. O meu amanhã vai depender de hoje. Tanto é que se eu for dormir com pensamentos de aborrecimentos, Aloísio, gente, é Aloísio, me perdoe, meu amado, me perdoe. Eu espero que eu não tenha adquirido um karma. Foi Val que lembrou, né? Foi Val, né? Foi Val que me lembrou. Pois é, que bacana. Obrigada. Ela também botou. A Aloísio está mandando um abraço. Aloísio, eu tô te mandando um coração. Você não pode ver, mas meus dedinhos aqui formou um coração para vocês. Maravilhoso. Vamos ouvir aí a mensagem de André. Vamos lá, André, querido. Boa noite, Thelma. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos. Maravilha estar aqui ouvindo vocês e diante de uma explanação tão magnífica como essa. Lembrei do sol, porque o sol não é aquilo que a gente imagina no movimento lento, não. O sol se desloca a uma velocidade além da nossa compreensão.
embora a gente pareça que ele é lento em seus movimentos, ele nos lança luz, vida, calor, tantas coisas maravilhosas simultaneamente, e nada pede de volta, apenas cumpre o seu papel sem nada esperar de ninguém. Então ele nunca vai sofrer decepções. E sem as decepções, vivemos bem melhores. Então sejamos como esse Rabi, que nos emite luz e calor. E não esperamos nada de retorno, apenas fazemos a nossa parte. Um beijo em todos, luz e paz. Luz e paz, André, é verdade. Mas, gente, eu quero lembrar aqui, porque muita gente fala assim, mas eu já sirvo. Gente, às vezes a gente está esperando o amor em troca. A gente dá amor, como foi dito lá pelo Osho, no meu programa, que eu peço que vocês vão lá, no Espiritualismo TV, na Rádio Eu Sou, que é o canal do YouTube, Rádio Eu Sou ou Espiritualismo TV, tanto faz. Você pode digitar o que for que vai aparecer. E ouça lá essa palestra do amor que o Osho nos fala. Porque muitas vezes a gente quer em troca o amor dos filhos, o amor de uma esposa, de um esposo. Isso também é uma troca. Isso significa que a gente ainda está vivendo na lei do karma. E essa lei do karma, ela é tão precisa, ela é de uma clareza, e por isso ela é muito simples de ser compreendida, também como de levar em conta para a nossa vida diária. Se a gente percebe que ela é simples, né, Márcia? E que se a gente levar ela para a nossa vida diária, a gente vai ter muita coisa aí bacana que a gente pode melhorar. E tem aí mais mensagem do Isley. Um áudio. Boa noite, Thelma. Boa noite, Márcia. Gratidão, Márcia, por estar passando aí as mensagens. Boa noite a todos que estão na Rádio Eu Sou. Hoje eu estou mais para ouvir, sabe, Thelma? Quero ouvir mais. E é isso mesmo que você está dizendo aí. O nosso maior obstáculo somos nós mesmos. Somos nossos processos. Que nós tenhamos o desejo de se transformar, de mudar. Que nós tenhamos em nós a força de vontade de se transmutar. Que nós nos vejamos como a energia que somos, poderosos, porque temos os grandes poderes de escolher a forma e como vamos viver. E com certeza o nosso presente é consequência do próprio presente, do que estamos fazendo agora. Esse é o grande poder, o agora. Então, fantástico. Estou amando muito o programa de hoje, todos, né? Mas tem uns que são mais especiais. Esse tá poderoso, muito poderoso. Então, que nós recebamos isso. Gratidão, gratidão por sua vida, querida. Que você brilhe cada vez mais. Essa luz que há dentro de você, que há dentro de cada ser. Gratidão. Gratidão, gratidão, como diz você, gratidão pela sua vida. Gratidão, querido. E hoje eu vou falar aqui uma coisa que a gente nunca fala aqui no programa, mas é muito fantástico que a gente possa falar sobre isso e que vocês estão nos ouvindo possam saber. A gente sempre recebe ajudas espirituais, né? Quando estamos no trabalho. E sempre que é necessário, alguém nos dar um toque para que a gente emane energia para aquelas pessoas que estão assistindo. E essas energias, quem estão assistindo, elas já recebem, tá? Elas recebem porque ela é emanada. Não é de mim, não é de Márcia, é de seres que têm uma compreensão muito além da minha, da de Márcia, da do Isley, da de quem quer que seja. E ela emana para que a pessoa receba o auxílio e a cura emocional ou de algum órgão que ali naquela hora a pessoa se sentiu mal. Então, imediatamente, a gente já consegue ali captar a mensagem e já começa a emanar. A Márcia está aqui do meu lado emanando, que a gente chama de passes à distância, que a gente emana para quem está aí assistindo, tá? Para a nossa amada Dilma, que vai fazer a cirurgia terça-feira, que estarei com você. E gratidão, gratidão por todos os médicos iluminados que vêm do alto, enviado pela alta hierarquia, que estarão lá
para fazer a sua cirurgia. Os médicos materiais são apenas os instrumentos, mas são eles que vão fazer a cirurgia em ti, como acabou de fazer agora a cirurgia em algumas pessoas que já entraram em contato conosco através da rádio, e o coração ali já está sendo trabalhado. Maravilhoso. Então, se nós compreendermos isso, essa lei, e colocarmos em prática esse entendimento, a nossa vida diária mudaria. Nós temos dificuldade de colocar em prática porque criamos o hábito de viver sem ter percebido até agora essa lei, a lei do karma. A gente não para nem para perceber o que a gente está fazendo, porque nós estamos agindo no automático, na tomada 220. A gente pensa que isso é bom, isso é péssimo. Nós não fomos programados para trabalhar a 220. Nós fomos programados para a paz. E a paz, ela é calma, ela é sutil, ela é suave. E nós estamos na 220. E por estar na 220, tudo desanda. Tudo desanda. E a gente ainda não compreendeu, a gente ainda não conseguiu compreender isso. E quando eu falo hábito, hábitos são vícios que alguns filósofos, algumas teosofias aí, elas falam que chamam de vícios, né? Mas vícios nada mais são do que hábitos. Hábitos infelizes que nós temos, né? Então, a gente ainda não parou para perceber. E aí tudo fica mais dificultoso para nós. Afinal de contas, né, Márcia? Vivemos sem colocá-la em prática, desde que estamos aqui no planeta. A lei do karma foi uma das primeiras leis apresentadas à humanidade. Uma das primeiras leis. Você sabe quantas vezes você já morreu? Né? A gente está achando que vai morrer pela primeira vez agora. Gente, a gente já morreu tantas vezes que era para a gente nem ter mais medo de morrer. A gente já morremos, já voltamos, já fomos e já viemos. Então, e essa lei foi colocada, era a primeira lei existente no nosso planeta, para que a gente pudesse aí começar a querer fazer só bem, para receber só bem. Então podemos ver um dos seus aspectos mais primários dessa lei do karma, quando Moisés afirma lá, como nós falamos no início, do olho por olho, dente por dente, a lei de Talião. Então observa-se que a lei do karma visa ao contínuo progresso. É só isso que ela visa, ao nosso contínuo progresso, rumo à harmonia, jamais ao desequilíbrio, sempre à harmonia, especialmente por meio do serviço ao bem universal, né? Então ela está visando que a gente saia desse processo das trocas, para que a gente não adquira mais e mais problema, e que a gente começa a entrar no serviço universal, desinteressado de resultados. Quando a pessoa já não tem apego a nenhum ato positivo ou negativo, olha só, gente, meu Deus do céu, é eu falando aqui e só as imagens, eu consigo visualizar as imagens. Quando a gente não tem mais apego, presta muita atenção nisso, apego a nenhum ato, nem positivo ou ato negativo, porque a gente também tem apego ao positivo. As coisas boas a gente se apega, não é para se apegar a nada, tá? Então a gente já está naquele transcurso, naquele percurso de transcender as ligações com fatos e, portanto, com a lei do karma. Quando a gente consegue transcender já sem o apego ao que é positivo, ao que é um negativo. Ah, mas eu amo isso, eu amo tanto isso, e cria um apego, você ainda está lá, você está preso. Quando você transcende esse apego às coisas boas e às coisas negativas. Então, a gente já começa aí a transcender, né? A gente já está aí agindo para um outro estágio. E a recomendação de estar no mundo sem ser do mundo, feita por Jesus, sintetiza essa almejada situação. Esteja aqui agora, esteja encarnado, mas você não vai ficar encarnado a vida toda. Então não tenha apego, tá? Esteja aqui no planeta, mas uma hora você vai sair desse planeta, que esse planeta vai chegar a, como nós fomos falado no meu outro programa,
Você vai chegar em uma hora que esse planeta ele não vai te acrescentar mais nada, porque você já aprendeu tudo que tinha que aprender aqui nele, você já deu tudo que você podia dar para ele e agora você vai para um outro, né? Então tem algo que eu quero mostrar aqui para você, que é a situação da aranha. A aranha, ela cria seu universo sem se atar a ele, né? Tece sua teia sem nela se enredar. Mas o homem, ao construir sua vida sobre a terra, ele comumente, naturalmente, ele mistura-se nela, apega-se ao que fez e ao que faz e cria ali uma prisão para ele naquilo que ele criou. É muito diferente da aranha. A gente tem que observar muitos animais. Isso é fantástico. Os animais nos ensinam tanto. O reino animal, ele não está mais evoluído, infelizmente, por causa dos homens, né? Da humanidade, que tem trazido muito prejuízo ao reino animal. O reino que mais evoluiu foi o reino vegetal. Mas por que, Thelma? Porque o reino vegetal, ele cumpre seu papel perfeito. Ele alimenta o reino animal, ele alimenta o reino hominal e ele cura os dois reinos, né? E ele está lá, e ele vibra, e ele vive de acordo com o que é necessário viver. Se vier uma queimada, uma queimagem, alguma coisa assim, ele vai aceitar e vai ficar ali parado, não vai reclamar, porque ele sabe que ele vai ressurgir das cinzas para renascer de novo, né? Se tiver uma árvore, ela envelhece, ela vai morrer, mas tudo bem, ela deixa lá os seus brotos, suas sementes, e se não tiver semente também tudo bem, porque outras virão e farão o processo da mesma forma. Então esse é o reino que mais avançou. É como se estivesse preso em um aposento, quando a gente está vivendo aí nessa lei do karma. A gente está lá preso em um aposento pequeno e uma pequena vela, a gente pensa que ela é a única luz que dispõe para nós, mas não é. A lei do karma nada mais é que uma aparência material de uma lei abrangente, que é a lei do equilíbrio, que rege vamos dizer assim, toda a existência inteira. A lei do equilíbrio, ela está em tudo. Ela expressa-se de diferentes modos, em diferentes setores. Isso que eu falo são todos os setores mesmo, sempre levando os seres à realização. Então, a lei do equilíbrio é para que a gente sempre consiga chegar em um nível de realização, das nossas realizações cada vez mais superiores. Até agora, o ensinamento espiritual da humanidade terrestre precisava da lei do karma, sim, que era uma das diretrizes primordiais da vida na superfície do nosso planeta. Isso seria para manter o equilíbrio. Cada um vai receber aquilo que plantar, para não dizer que foi o outro, né? Mas como a gente ainda não entende, a gente diz que eu fiquei ruim porque meu amigo, porque meu pai, porque minha mãe, porque meu irmão, meu namorado, meu marido, o gato, o papagaio, seja lá quem for, me deixou mal. Então, a lei do equilíbrio pode ser percebida em diversos níveis. A lei do karma manifesta na Terra de maneira específica, tomando quase sempre caráter negativo, né? Geralmente ela toma um caráter negativo, porque o ser humano, valendo-se do livre-arbítrio, que também é uma lei que ninguém pode fazer nada, ninguém pode modificar o livre-arbítrio, costuma fazer escolhas considerando, em especial, suas próprias necessidades, né? E desejos individuais. O livre-arbítrio é uma lei em nosso planeta que nem mesmo os seres que desejam nos ajudar, os seres de alta hierarquia que desejam nos ajudar, pode fazer sem que nós permitamos. Então eles respeitam, porque é uma lei criada por Deus, pela matriz divina, pelo Pai, Mãe, Criador primordial, né? Então, em raros casos, a lei do karma, através do homem, tem vista para a necessidade geral. Geralmente a gente só pensa, né, de
dá porque a gente quer receber alguma coisa, mas a gente nunca se preocupa com a necessidade geral. Quer falar alguma coisa, Márcia? Não, tá ótimo. Márcia também está aqui como ouvinte só. Eu estou me sentindo uma tagarela. E por isso, criamos mais e mais e mais débitos que créditos kármicos. E pouco equilibra esse estado de desarmonia, pois não é neutro a ponto de não continuar formando vínculos, porque nós criamos mais débitos do que créditos, não é verdade? Então, para o homem comum, a lei do karma é instrumento de purificação. E a escola, em que aprendemos a usar o livre-arbítrio, como diz Trigueirinho, era necessário um instrumento assim, como essa lei do karma, um instrumento preciso e, de certo modo, infalível, para que o homem pudesse ter o retorno de suas ações. E diga-se de passagem que, em geral, contrárias aos ritmos superiores do cosmo, né? A gente toma ações que é contrária ao ritmo universal, né? Por isso que a gente sofre. Enquanto o ser humano tenta às cegas, porque é tentar às cegas literalmente, construir sua existência terrena, a lei do karma o acompanha como um mestre. Então essa lei ela está lá nos acompanhando como um mestre. Enquanto nós estamos à cega aqui fazendo tudo, achando que é assim, que é assado, a lei do karma está lá nos acompanhando, né? É um grande mestre de infinita sabedoria para nos colocar no lugar, para fazer com que a gente perceba, olhe, você está fazendo às cegas, né? Você está fazendo isso, cuidado, cuidado, você vai receber isso. Talvez seja rápido, talvez seja em um médio prazo, talvez vai demorar um pouquinho, mas você vai receber. Enquanto os seres humanos compreenderem os fatos com base em suas crenças ou agindo segundo o seu conhecimento pessoal, permanecem circunscritos ali, naquele vai e vem, naquele círculo, como uma lagarta de coqueiro, né? Que roda, roda, não sai do lugar, ao retorno das ações que praticam. Então, baseados em propósitos individuais ou egoístas, seus atos e a ação do homem, nossa, né? Pouco conseguem contribuir para o bem, de todo ou de tudo, e demandam sempre reações neutralizadoras. E essas ações neutralizadoras, elas podem vir por intermédio de outros seres, ou até mesmo da natureza, mas de alguma forma o homem vai receber aquilo. Então essas reações podem ser purificadas, elas podem ser purificadoras, porque elas vão desmantelar essas ações da gente receber de volta o que a gente dá, ela vai desmantelar estruturas doentias de indivíduos ou de grupos, ou mesmo de povos e civilizações inteiras, né? Porque muitas vezes não é só aquela pessoa que vai receber o prejuízo, mas um grupo, uma civilização inteira recebe. A gente tem visto isso aí na mão dos nossos governantes, né? Que age com o livre-arbítrio dele e adquire o karma dele, mas prejudica todo o restante aí, porque o restante está na mesma sintonia da lei de karma. Mas muito pode ser feito por aqueles que já estão conscientes, né? Aqueles que já estão conscientes da necessidade de uma mudança nesse padrão vicioso. Um novo estado poderá se implantar nessa pessoa e contribuir para a transformação da fase da Terra. Então, aquele que já tem essa consciência, graças a Deus, vai ser implantado nele ali uma nova energia. À medida que o homem, ou vamos dizer assim, que nós, a humanidade, forem entrando nos ritmos da lei evolutiva superior, a gente vai também ali modificando muita coisa em nós. Mas é preciso, antes de mais nada, aprendermos a compreender ou a se comportar, melhor assim dizendo, sob a regência da lei do karma. Se a gente não sabe se comportar com a lei do karma, a gente não tem condição ainda de entender outras leis. Então, todo indivíduo tem um karma básico, de que faz parte a data do nascimento,
a data da morte, encontros quando a gente vem aqui para a Terra, que a gente vai se encontrar com determinadas pessoas, e acontecimentos importantes durante a encarnação. A ausência ou a presença de doenças congênitas, né? Acidentes graves. Esses acidentes graves que eu estou dizendo são aqueles cataclismas, coisas que a gente tem que passar mesmo, né? E outras ocorrências que são marcantes. Eu não estou falando de acidente que o homem aí cava para ele mesmo, não, tá? Eu estou falando de acidentes cataclismas, né? Como é, Márcia? Naturais, né? A partir do karma básico, que preexiste, esse karma básico, ele já preexiste ao próprio nascimento físico. Ele já existia antes mesmo de você nascer, porque você já trouxe os seus probleminhas de vida passada que você não resolveu. O indivíduo, então, ele vai construindo a trama da própria vida e, como consequência, tornando sua trajetória mais árdua ou mais fácil. O karma básico deve ser, em princípio, totalmente aceito. Só depois dessa aceitação é que é possível a gente poder melhorar ele. Porque se nós ficamos criando uma resistência para nos transformar, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, então é complicado, né? Mas existe a possibilidade de alguns procedimentos dentro da nossa vida. Mudança em nós que podem sim facilitar a dissolução da trama kármica, que as prende aos ciclos reencarnatórios. Alguns deles são o cultivo da inofensividade, da compaixão. Quando você é uma pessoa mais inofensiva, mais sutil, mais branda, e uma pessoa mais cheia de compaixão, você pode mudar o seu karma sim, tá? Então, é raro alguém lembrar que uma atitude agressiva quase sempre ela vamos dizer assim, ela nasce da insegurança. Muitas vezes a pessoa insegura, ela agride, porque ela acha que está ali se defendendo, né? Ela vive tentando se defender, é autodefesa, então ela vive agredindo aí, não é nem por mal, é porque ela é insegura, tá? Então quem agride em geral, o faz por sentir uma ameaça, e seus valores, principalmente quando ele acha que está ameaçado, os valores pessoais dele. E só o amor e a neutralidade, nunca uma nova agressão, conseguem fazer com que se transcendam esses estados de ânimo. Um grau suficiente de autocontrole, vamos assim dizer, o autocontrole, para não se deixar levar de forma alguma por conflitos. E uma conduta embaçada no amor fraterno, rompem a teia do karma, pelo amor de Deus. Não entrem em luta com relação à religião. Pelo amor de Deus, respeite a religião do outro. Quando a gente entra em luta com relação a essa religião, a gente está desrespeitando uma lei importantíssima, a lei do livre-arbítrio. Estamos prejudicando a lei do equilíbrio, a lei do ritmo. A gente não pode, se você sonhar que você está brigando por causa de alguma coisa religiosa, peça a Deus para te acordar. Porque isso é horrível, gente. Isso é muito pesado. Não faça isso, tá? Então, não se deixe levar por conflitos. Não se deixe. No amor fraterno, rompem a teia do karma. Então, um grau suficiente quer dizer controlar os nossos impulsos. Nós precisamos controlar os nossos impulsos. Quem se empenha em evoluir deve aprender a ter paciência e aprender a aprofundar seu sentido de observação. Observar o que estamos fazendo e quais são as nossas reações diante de ações que nos parecem ofensas. Em certas fases da vida, até pode acontecer de pessoas pensar que não está progredindo, porque nada de promissor lhe está sucedendo, embora esteja trabalhando para isso. Então, muita gente pensa que não está progredindo, mas, entretanto, não é essa a realidade. Ela está progredindo sim, pelo fato de dedicar-se com serenidade à evolução, de estar, vamos dizer assim, de estar por isso,
sendo intensamente transformada quando ela estar ali, modificando nela o amor, a compaixão, trabalhando, ser mais compreensivo, mais compassivo, ter mais compaixão, né? Ter mais o autocontrole, né? Isso sendo intensamente transformada, ela está sendo intensamente transformada. Então, muitos eventos previstos no seu destino básico podem ser suavizados ou deixar de ocorrer. A data de desencarnação, por exemplo, pode ser modificada, né? A pessoa está fazendo tanta coisa ali necessária na mudança dela que ela pode até deixar de morrer no dia que ela ia morrer. Doenças podem ser amenizadas e desastres podem ser suspensos ou terem seus efeitos reduzidos graças, e isso é fantástico, ao recente desenvolvimento da qualidade superior no seu próprio ser. Então, quando a gente desenvolve qualidades superiores, muita coisa pode mudar em nós. Isso porque ao nos tornarmos mais úteis, novos elementos e condições que incluem o suprimento de necessidades mais amplas que as individuais, começam então a fazer parte da nossa vida. Na verdade, prestamos muita atenção ao que acontece conosco de negativo, mas não sabemos os males e problemas que deixamos de experimentar por termos feito o trabalho consciente com o karma. Vamos continuar o nosso estudo, né? Que isso aqui é um estudo, né? Com relação às ligações familiares no jogo kármico. E a gente vai entender isso aí agora. Em um grupo familiar, entram em jogo significativas ligações kármicas. As circunstâncias que uma alma encontra nesse ambiente familiar pode tornar para ela fatores de crescimento ou até mesmo empecilhos. Por isso, um passo importante que a alma dá, né, que nós damos no nosso desenvolvimento é adquirir condições de, antes de encarnar, participar da definição do seu grupo familiar. E essa posição de participar consciente no preparo e composição de nosso ambiente depende do grau evolutivo que nós já tenhamos alcançado. Que a gente sabe que pessoas, almas pouco evoluídas, elas não escolhem o grupo familiar em que encarnam, né? Elas vão encarnar naquele grupo que é necessário. Como tem sede de experiências na matéria, são atraídas pelos laços emocionais e mentais que tenham com algum casal. Mas as de média evolução, as almas de média evolução, sim, podem, dentro de certos limites, prever o grupo familiar de que participarão e até de preparar nos planos internos para vir compor aqui na existência física fazer parte daquela família. Então, de qualquer modo, tendo ou não a possibilidade de escolher o grupo familiar, o ser encarnante sempre é inserido no melhor ambiente que a lei do karma lhe possa dispor para a sua evolução. E isso é simplesmente incrível. Isso é simplesmente divino. Se toma consciência disso, então passa a aceitar e compreender situações familiares conflituosas, porque a gente não entende, e a gente não entende os conflitos ali familiar, né? E fica até apto, né, para resolver ou fazer delas estímulos ao próprio aperfeiçoamento. Então a gente tem essa possibilidade ali no âmbito familiar, estimular o nosso próprio aperfeiçoamento e até mesmo dos outros familiares, mas sem o exercício do amor sabedoria, claro, né? Não é do amor apego, é amor, sabedoria e da compaixão, os laços se tornam cada vez mais fortes e tensos, né? Retendo o ser em estado de desarmonia, que muitas vezes terminam etapas seguintes ainda mais frustradas e obscuras que antes, por não compreender que estar ali naquela família por extrema necessidade. E é para trabalhar ali o amor. O vínculo kármico entre pais e filhos
E isso é bacana porque ele reflete diretamente no seu processo evolutivo. Se o ser humano fosse mais receptivo às leis espirituais, seguiria a sábia orientação que vem delas, das leis espirituais, e reconheceriam que apenas uma mínima parcela da humanidade deve procriar. Se a gente percebesse e a gente prestasse atenção nas leis universais, nós saberíamos que apenas uma pequena parcela da população deveria procriar. Não é fazer filho adoidado não, gente. Como a gente tem visto aí, namora já tá grávida, namora já tá grávida, namora já vai ser pai, já vai ser mãe. Isso é um despautério, é porque nós ainda estamos muito presos a coisas que não deveríamos mais estar. Então, no entanto, não é isso que acontece. A gente não está atento a essas leis consideráveis. E por isso um grande número, um considerável número de seres vêm ao mundo despreparados, atraído pelo denso magnetismo, pelo grosseiro magnetismo dos contatos sexuais que está aí entre as pessoas que não estão prontas para educar outras e apoiar seu crescimento. Ou seja, quantas pessoas aí não estão prontas para educar outra, mas está sendo pai, está sendo mãe. Vai educar o quê? Vai educar como? Me explica aí. Né? Como é que vai educar? A pessoa não consegue nem se educar. Não tem educação nem para eles próprios, né? Pô, fala mais alto isso aí, Márcia. Não tem educação nem para eles, nem para com eles mesmos, né? Imagine para educar outro. A gente tá vendo tanto jovem nessa condição aí, né? Fazendo sexo por fazer. E os filhos vão nascer em ambientes horríveis, né? É exatamente, Márcia. A gente tá vendo muito aí, muitas jovens aí que vai para os bailes e volta grávida. E os pais, né? São pais, esses jovens que vão pro baile e vai abandonar seus filhos no ventre de alguma jovem e não tá nem aí para ela, não tá nem aí para o ser. Então, tá adquirindo débitos kármicos sim, tá? E forte. Então, o processo de encarnação de uma alma apresenta algumas características. Cada vez mais, esse processo se desorganiza devido à promiscuidade sexual generalizada, ao número crescente de abortos provocados e à grande quantidade de pessoas que procriam, vamos dizer assim, entre aspas, né, sem querer, né? Como sem querer? Não vou entrar nesse assunto, me perdoe. Nos planos internos, né, da vida, deixou de haver o ritual do nascimento. Nos planos internos da vida, deixou de haver esse ritual dos nascimentos. Enquanto até há algum tempo, os nascimentos eles eram organizados pelo alto, gente. Estou falando pelos altos, tá? Levando-se em conta grupos de almas que deviam estar juntos por várias afinidades. Hoje esse escalamento, que é uma escalação, né, equilibrado, já não é mais possível. Essa escalação equilibrada ela já não é mais possível na maioria dos casos. São tantas as oportunidades de fecundação, incluindo as artificiais, que ficou impraticável manter nos planos internos da existência uma alma pouco evoluída sem interferir no seu livre-arbítrio, já que as portas do mundo material lhe são abertas pelo ato promíscuo e ela é naturalmente atraída pela extrema densidade em que se vive nesse mundo. Então, você vai ver aí almas que estão sendo atraídas através dos atos sexuais de um jovem, de uma jovem. Eu falo jovem em modo geral, tá? Mas isso, gente, tem velho fazendo isso. Velho que parece que ainda tem 12 anos de idade, tá? Pessoas que, mas eu quero ter um filho aos 40 anos. Gente, o universo é sábio. Chegar na determinada idade é para você
já ter aprendido a viver outras coisas e não tá querendo tá criando filho, porque filho não é dessa forma que a gente precisa ter, não, tá? Então vamos ver isso aí, tá? Então já adquiriram alguma maturidade e buscam saldar débitos com o mundo material. E com esse grupo, para integrar depois em relacionamentos universais. A gente precisa ter essas cautelas aí, tá? Então organizam a encarnação de modo a avançar no caminho da liberdade e sabem que para isso precisarão superar dificuldades de muitos gêneros, em especial as criadas com certeza com outros seres do passado. Pois as encarnações deliberadamente preparadas para tais purgações, quando há necessidade, sem a promiscuidade, acontece, tá? Ah, mas eu não sou promíscuo, mas você está querendo filho, você pode criar? Você vai deixar seu filho passar necessidade? Não, mas eu tenho esse desejo. Só que esse desejo vai fazer com que seu filho fique mal. Porque o seu filho vai passar fome. O seu filho não vai poder estudar numa boa escola. O seu filho... Gente, é muita coisa. Vamos deixar o nosso desejo material, egóico, de lado, para que a gente possa avançar na estrada evolutiva, para que a gente possa entrar lá no servir, porque nós estamos aqui para evoluir, sair dessas leis kármicas material, entrar nas leis do não de interesse e evoluir para a lei de serviço, para depois para agir, para a lei de agir pela graça de Deus. E vamos aí avançando mais e mais e mais. Então era essa a mensagem da noite. E eu acredito aí que a mensagem foi dada. Ninguém aqui mais mandou mensagem. Eu espero que tenham curtido, que tenham gostado e que estejam todos muito bem, graças a Deus, né? Maravilhoso. Então eu vou deixar vocês aqui, vou finalizar aqui. Eu queria finalizar aqui com